Olá pessoal, então vamos dar início agora à nossa parte da disciplina onde nós veremos um framework JavaScript moderno para trabalhar com front-end de acordo com a votação, né? Ganhou o React, fiz a votação entre o React e o Vue, ganhou o React, então veremos o React.js como framework JavaScript para o desenvolvimento front-end. Eu dividi essa aula em duas partes. Essa é a parte 1, onde o objetivo é familiarizá-los com o React, os conceitos, como que a gente começa nosso Hello World, como que a gente evolui, como que eu gero os componentes que a gente vai usar no React, a gente vai ver que pode ser por função, pode ser por classe, enfim, e no final da aula, para pegar todos esses conceitos, a gente vai fazer uma calculadora. É, Foi um exemplo que eu achei bastante interessante, eu vi no curso da Coder, tá? Então, dentro os exemplos que eu achei para explicar, pelo menos essa parte básica de React, foi um que eu achei bem interessante para ilustrar os conceitos. Então, no final, depois que a gente vê toda a teoria, vamos dizer assim, fundamental, depois na parte 2 a gente vai ver algumas outras teorias relacionadas ao React, mas nessa aula a gente já vai ter uma boa base do React, a gente vai fazer uma calculadora ao final da aula. Mas vamos lá, o que é o React, tá? Então ele é já que o nome fala React.js, se você, desculpa, se você procurar na internet, ele é uma biblioteca JavaScript, tá? Para você para você criar, né, ou desenvolver as interfaces com o usuário, as UIs, né, do lado do front-end, tá? Então é algo que vai renderizar do lado do front-end. Eu digo isso porque hoje em dia também já tinha no passado, né? Hoje em dia também tem frameworks JavaScript, inclusive para fazer a renderização do lado do servidor. O servidor só joga direto as informações para o cliente, tá? Então isso é algo que a gente vai utilizar para criar a interface com o usuário, tá? Do lado do front-end. Então é como se a gente estivesse ali fazendo o nosso CSS, o nosso JavaScript, tudo bonitinho dentro da nossa página web, tá? Tudo isso sendo processado do lado do cliente. Só que eu vou ter algumas alternativas, algumas outras facilidades, tá? Para criar essa interface front-end, tá? Muitas dessas facilidades vêm pelo fato, tá? De que a gente vai conseguir, por exemplo, análogo à orientação ao objeto, né? Que a gente criava uma classe e depois eu conseguia, né? Ou consigo ainda, né? É possível hoje em dia, criar vários objetos a partir da classe. E lembrando que esses objetos, né? Derivados a partir da classe, todos eles têm o mesmo comportamento, ou seja, as mesmas funcionalidades, mas cada um pode ter suas próprias particularidades, dado pelos valores dos atributos, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa, tá? Eu posso criar um componentezinho lá, ou definir quais são os comportamentos daquele componente, vou definir quais são as propriedades desse componente, tá? E a partir daí eu posso sair criando componentes, tá? Que terão o mesmo comportamento, tá? Porém, tá? Vão ter suas propriedades diferentes. Tá? Um exemplo que a gente vai fazer depois é o exemplo da calculadora. Tá? Eu tenho uma calculadora com vários botões. Toda vez que eu clicar no botão, o botão tem que afundar, tem que voltar, tem que pegar o valor dele e colocar no dígito, tudo bonitinho. Só que eu tenho, portanto, diferentes botões, mas que o comportamento deles é parecido. Tá? Além disso, né, uma vez que eu tenho isso isolado, né, tem um componente ali como se fosse a classe ali bem definida, bem isolada, com seus comportamentos, tudo bonitinho, tá? Se você quiser, você pode fazer herança, se você quiser, você pode fazer composição, enfim, se você estivesse trabalhando na orientação a objeto. A classe te dava a possibilidade de você utilizar ela em vários outros projetos, tá? Então, por exemplo, se eu tinha a classe pessoa lá, que armazenava os dados da pessoa, poderia cadastrar, poderia alterar os valores dos atributos, poderia imprimir os dados da pessoa, enfim, ou retornar os dados da pessoa, poderia pegar aquela classe pessoa e colocar em vários outros projetos. Aqui também vai ser a mesma coisa, eu posso ter um componente muito bem definido, bonitinho ali, e sair migrando esse cara facilmente para os outros projetos, tá? E além disso, vem toda a parte, toda a carga aí de orientação a objetos que a gente viu já na disciplina de orientação a objetos, tá? Fica fácil, tá? Você pegar um problema real que você queira e mapear para orientação a objetos, tá? E aí tem toda aquela questão lá da abstração, aquela questão de você criar as partes que irão compor os objetos, pensar um projeto, por exemplo, o carro, né? Lembra que a gente faz exercício com o carro?
com cronômetro, né? Que eu tinha lá o cronômetro, eu tinha um timer que era unidade funcional, eu fazia o meu cronômetro com 3 timers diferentes, né? Eu criava as unidades fundamentais do meu componente, que era o timer, depois saía combinando ou juntando essas unidades. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Então a gente pode pensar, né, que fazer analogia, né, que a hora que a gente começar a desenvolver os componentes em React, né, a gente está desenvolvendo um objeto, tá? E mais esse objeto por si só, né, de acordo com o método que a gente vai ter, ele vai ter a capacidade de renderização na tela e de realizar ações como o objeto pode fazer, mas sempre pensando em termos gráficos, assim, em termos de renderizar para o usuário, tá? Eu estou falando sempre objeto, 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 lembrando que essa é uma das formas que a gente tem de criar os componentes. A gente vai ver que dá para criar por classe, ele não vai ter tanta essa carinha de objeto, tá? Mas em geral, tá? É feito criando classes para a gente ter algumas propriedades interessantes desses componentes, tá? Bom, um pouquinho mais de dados sobre o React, tá? Ele é mantido pelo Facebook, então a partir daí já dá uma ideia que pelo menos nas empresas do Facebook, como o Instagram, né, no próprio Facebook, usa-se o React, tá? E outros grandes sites aí também fazem uso do React, que eu peguei alguns que eu achei no Wikipedia, tá? Netflix, Airbnb, Walmart, tá? E vários outros sites grandes aí fazem uso do React, tá? Além disso, tá, existem 2 módulos interessantes aí nesse grande projeto chamado React, que é o React Native e o 360. Tá? 360 é para você fazer aquelas aplicações 360, aquela questão de realidade virtual, né, para você estar dentro do ambiente, você conseguir ir caminhando, girando e etc, movendo como se você estivesse imerso no ambiente, tá? O outro é o React Native, tá? Que é para o desenvolvimento mobile, tá? O código React Native não é, e no 360 eu confesso que eu não cheguei a ver, mas o React Native ele não é idêntico ao que a gente vai ver aqui, mas existem métodos para fazer a conversão, vamos dizer assim, do que a gente faz aqui para o mobile, tá? E de qualquer forma, a sintaxe, tá, que você vai utilizar para programar no React Native, tá? Ela é muito familiar ao que a gente vai ver aqui, tá? Então, aprendendo o React, você já dá um passinho na direção aí da programação mobile também, tá? Bom, o React Native, apesar de não ser obrigatório, tá, utilizar a extensão, eu coloquei extensão barra sintaxe, tá, mas apesar de não ser obrigatório utilizar a sintaxe, ou desculpa, a extensão JSX, tá, JSX é JavaScript XML, tá, você pode só utilizar a extensão JavaScript na hora de você programar, tá, eu prefiro colocar o JSX porque aparece a bolinha do React do lado do arquivo. Por isso, tá? Mas alguns editores também, se você só utilizar o JS, ele não vai dar o autocomplete. O VS Code ele já dá o autocomplete mesmo se você colocar o JS, tá? Então eu vou costumar trabalhar com a extensão JSX, tá? Mas se você por acaso se deparar só com o JS, fala, isso daqui não é React, tá? Então você pode programar, utilizar a sintaxe React dentro de um arquivo JS, tá? E só para ilustrar, né, por que vem do JavaScript XML, né, lembrando que o HTML é uma linguagem específica, mas ele é derivado do XML, né, o XML que tem essa questão de abrir tag, fechar tag, ter propriedades das tags, tá, isso é definido pelo XML, então a gente pode pensar o HTML como sendo uma extensão do XML também. Então esse JavaScript XML vem do sentido que você vai ter uma combinação entre JavaScript e XML, no caso da web, JavaScript e HTML, tá? Eu aqui coloquei um exemplinho aqui, bem simples que eu fiz, tá? Só para colocar um Hello World na tela. Isso daqui vai ser uma forma que a gente vai ver de criar componente, mas o que eu queria ilustrar nesse ponto introdutório é que aqui eu tenho um function, que é uma declaração de função do JavaScript, tá? Aqui eu tenho um app, apesar de estar com letra maiúscula, normalmente a gente declara a função com letra minúscula, mas enfim, aqui a gente vai ter que usar o maiúsculo, para o problema que eu vou falar lá na frente, tá? Return é uma cláusula JavaScript também, né, para fazer o retorno dessa função. O export, a gente já viu que é uma cláusula do JavaScript, né, para pegar algo de um módulo e exportá-lo, default já vou explicar para frente, tá? Então, aqui eu tenho códigos são JavaScript, perceba que aqui no meio, tá, eu tenho um código HTML, tá? Então, na verdade, aqui que eu estou criando é um componente, tá, que vai renderizar
um hello world na tela, dentro de uma div, dentro de um parágrafo. Tá? Então, como se tivesse um componente, fala, a hora que eu quiser renderizar esse componente, o que ele faz? Ele vai colocar uma div numa página HTML, vai colocar o parágrafo, vai colocar o hello world dentro do parágrafo. Tá? Mas como o conteúdo da renderização, eu fiz via HTML. Tá? E aí, como que eu vou puxar essa renderização e etc., vão ser os respectivos módulos / funções do React que a gente vai utilizar. Bem, mas perceba que neste ponto que eu queria ilustrar, a gente teve uma junção de sintaxe do JavaScript com o HTML, tá? E por isso ele geralmente é conhecido por ter uma curva de aprendizado mais baixa que os outros frameworks de JS, porque você vai ter que aprender lá quais são os componentes React que você vai utilizar, como que você gera os componentes, enfim, como que eu crio uma classe para ela ser um componente. Então, enfim, você vai ter um pequeno, vamos dizer assim, upgrade de conceitos, né? Você vai ter que aprender alguns conceitos, mas de fato, para operar, uma vez que você sabe o que você precisa usar para renderizar uma classe, enfim, o que eu uso para renderizar do lado no browser do usuário, desculpa, o que eu uso para fazer uma classe ou um componente, como que eu renderizo no browser. Depois que você aprendeu esses comodinhos, algumas bibliotecas necessárias, aí o resto é programação JavaScript e HTML. Então, isso que você já está acostumado a mexer. Tá? Então, é bem simples o aprendizado. Tá? A gente consegue transitar muito fácil, tá? Do HTML para o JavaScript, tá? Utilizando chaves. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó, eu criei uma função novamente. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. Demais, tá bom aqui. Tá? Criei uma função novamente, tá? Criei duas constantes aqui dentro da função, o string hello world, quantidade de hello world, beleza? E aí a gente viu e falou, ó, eu quero retornar para o usuário, tá? Uma div com 2 parágrafos, certo? E qual que é o conteúdo desses 2 parágrafos? O conteúdo eu fui colocando em string, como se eu estivesse escrevendo em HTML, mas chegou um momento que dentro dessas strings que eu estou escrevendo, eu falo, pô, eu quero essa variável JavaScript. Ou se você quiser executar uma função aqui para retornar algum valor, não importa, porque a partir desse momento que eu abri as chaves aqui, eu tô vamos dizer assim, eu passei para o modo JavaScript, tá? Passei para a sintaxe JavaScript. E a partir desse momento, tá? Se eu quiser acessar variáveis, se eu quiser fazer função e etc, é tudo como se eu estivesse programando em JavaScript, tá? Então é muito fácil fazer essa combinação aí HTML, JavaScript, tá? Usando as chaves. Então isso a gente vai fazer bastante, não se preocupe aqui, tudo isso que eu estou falando é só para situá-los, tá? A gente já vai programar logo mais, tá? E agora vamos de fato, né, dada essa introdução, quem que usa, uma ideia de sintaxe, extensões, etc. Vamos começar de fato a criar a nossa infraestrutura necessária para a gente desenvolver a programação React, tá? Para isso, a gente vai instalar um utilitário via npm, tá? Então a gente vai ter uma familiaridade com tudo que a gente já viu do Node aqui para o React, tá? Questão pelo menos de gerenciamento de módulos, tá? E execução do serviço que a gente vai precisar para desenvolver uma aplicação React. Então a gente vai instalar esse aplicativo aqui, ou esse utilitário que é o React App, tá? Criar aplicativo React, tá? Simplesmente assim. Para não ficar dependente do projeto em si que eu estou criando, tá? Eu instalei ele globalmente, tá? Então npm e o install, tá? Menos G de global é bom, né? Menos G de global, tá? E o create React app, tá? Então, basicamente, para fazer essa instalação global, tá? Você pode fazer dentro do VS Code mesmo. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma pastinha aqui, React. Eu vou abrir essa pastinha com o VS Code. Sempre que eu abro o VS Code primeiro, ele nunca funciona meu terminal. Vamos ver o seu caso. Olha lá, eu falo. Agora funcionou o meu terminal, tá? Como eu estou no Linux, né, eu preciso da permissão de superusuário, tá? Então npm i -g create react app, tá? Eu já tenho ela instalada aqui. Provavelmente ele vai puxar alguma alteração. Aí vai puxar porque eu digitei errado.
Colocando um pouquinho mais para cá, tá? Bom, minha instalação foi rápida, tá? Create, adicionou 6 pacotes, 4 remove 36 packages, fez uma pequena atualização aqui para uma versão mais atual do Create Rate App. Provavelmente no computador de vocês, ele vai demorar um pouquinho mais caso vocês não tenham instalado, tá? Feito isso, como eu instalei ele de maneira global, né, eu estou naquela situação parecida com o Nodemon, né, que a gente instalava ele global e aí eu podia utilizar em qualquer projeto, tá? Então, feito isso, tá? Assim como a gente tem lá o nosso Nodemon, tá? Aqui a gente vai ter agora o Create, por que eu estou digitando Create? O Create React App, tá? E aí, qual que é a entrada para eu começar a criar esse React App, tá? Vai ser um diretório, tá? Aí ele vai pegar, a partir desse diretório que você está atual, a menos que eu vou utilizar caminho relativo, né? Se quiser você pode passar o caminho completo, mas enfim, se eu estou nesse diretório, o parâmetro que eu passar para ele, se não for um caminho absoluto, for um caminho relativo, ele vai criar um projeto React dentro desse diretório que eu passar. Então aqui, como eu vou inicialmente explicar os conceitos, tá? Eu vou colocar create React App conceitos, tá? Então ele vai criar um diretório conceitos e vai colocar um monte de coisas dentro desse diretório conceitos que a gente vai ver. Eu já falo que essa instalação pode demorar um pouquinho, então provavelmente eu vou pausar meu vídeo e vou voltar daqui a pouco. Bom, pessoal, terminou a minha instalação, tá? Se vocês acompanharem a instalação, ele baixou uma série de pacotes, fez remoções, etc. No final ele já deu uma série de scriptzinhos aqui, ó. npm start para iniciar o desenvolvimento, run build, run eject, teste e etc, tá? E aí ele coloca até uma sugestão aqui, ó. A gente sugere que você comece por digitar cd conceitos, que é o diretório que a gente está, então cd, que é o diretório que a gente está, o diretório que a gente pediu para criar o projeto React, tá? E npm start. Vou colocar aqui, estou seguindo a sugestão dele, tá? Ver o que vai acontecer. Ele colocou Start the Development Server, ou seja, começando o servidor de desenvolvimento. Aí ele vai abrir uma página para mim. Tá? Se a gente acompanhar aqui, ó, ele já criou ó, You can now view conceitos, que é o meu projeto, né, no browser. Né? E aí ele colocou já um caminhozinho, um endereço, né, uma porta. Então é como se a gente estivesse subindo o nosso servidor Node.js, mas aqui ele subiu o servidor React na porta 3000. Tá? Eu vou deixar esse browserzinho separado aqui dos meus projetos, né? Com essa página aqui, e ele já está dando até uma dicasinha aqui, Edit Source App.js and Save to Reload, tá? Então a gente vai mexer nisso em algum momento posterior, tá? Mas antes de começar a mexer nesses caras aqui, eu queria mostrar o que de fato ele criou dentro da pasta conceitos, ó. Ele já criou uma pasta Node Modules, tá? Opa, então eu tô em casa aqui, né? Porque o Node Modules a gente gerencia pelo NPM, a gente já está acostumado a mexer com o NPM, tá? Então ele já baixou aqui aproximadamente 150 MB de bibliotecas aqui, tá? Pra gente fazer o desenvolvimento no React. Tem coisa pra caramba aqui, tá? Vamos ver o que mais que ele baixou. Tá? Tem duas pastas aqui, o public e o source, tá? Então, aquela página lá que está sendo renderizada, se a gente for ver na tela, tá? O title React App, ó, title React App, que é o que está aparecendo aqui. Tem umas coisinhas de NoScript, aí tem um ID root, tá? Dentro de uma divisão, que não tem nada, tá? Aqui nem tem mais nada, só esse ID root, tá? E se a gente for ver aqui dentro do meu index.js, tá? É que vai ter um carinha aqui, um código React e tal, já criou uma aplicação, a gente já está dentro de uma aplicação React, já tem código React criado aqui, ele tá pegando aquele elemento root, tá? E tá renderizando alguma coisa lá dentro que está sendo dada por esse appzinho aqui, tá? Esse app a gente já vai ver como que a gente vai criar. De fato, a gente nem vai mexer nesse app.js, tá? Que é o que ele está utilizando aqui, ó. Então, todo esse conteúdo da Edit, Source, tá vendo? Ó? Edit, Source, App.js, and Save to Reload.
o Image Source aqui do React, tá tudo aqui, ó, o app CSS para fazer rotação e etc. Então aquela questão do logo spin e todos os demais CSS estão aqui dentro desse app CSS, tá? Então ele criou um projeto inicial com esse conteúdo que está sendo renderizado na tela. Obviamente que a gente vai apagar isso, né? Porque a gente vai ser entendendo, meu Deus do céu, o que ele está fazendo aqui dentro, tá? A gente vai apagar isso, a gente vai ficar só com o index.js, que ele já puxa o get, o root lá da minha página, tá? E a gente vai trocar esse appzinho que está aqui, que é esse cara que a gente viu na tela, por outras coisas que a gente for ver mais à frente. E só terminando essa parte, ele criou o git ignore, tá? Eu nem cheguei a falar do git ignore, mas se você está usando o git, né? Ou que você colocar dentro desse git ignore, as pastinhas que você colocar, ou arquivos, né? Ele, ou extensões, desculpa, ele não, arquivos também, ele não vai subir para o GitHub, tá? E o package JSON, tá? Com alguns scripts já criados, inclusive o npm start que a gente executou aqui, ele vai chamar esse carinha aqui, tá? Tem outro de build, de teste, de eject, etc. As dependências que ele baixou estão todas aqui, ó. O React Breakdown, que a gente vai ver com mais frequência, mas enfim, tem outras bibliotecas aqui, tá? Enfim, já criou o nosso package JSON como se fosse um projeto Node, né? Nesse caso aqui é um projeto React que está sendo gerenciado pelo npm, que é o mesmo que a gente usa para fazer o gerenciamento de pacotes do Node. Ok, pessoal? Bom, dado isso, a gente já está apto, tá, para começar a criar os nossos componentes, entender o que são esses componentes e fazer esses componentes aparecerem na tela do usuário. Isso nós começaremos a ver a partir do próximo vídeo, tá? Então, até lá.